tudo bem? Tudo bem, Rê. Como vai? Tudo bom. Quentinha, quentinha. Tá muito frio Tá lá muito fora. frio lá Muito. fora. Doutora Isabel, rosácea é aquele rosadinho que a gente vê mesmo ou não? É muito além disso? É um pouco mais, mas começa por aí. Tá. Esse vermelhinho sutil, ele geralmente começa dessa forma, bem simples, levemente, e de vez em quando você vai estar vermelhinho. Tá. E aí ele vai evoluindo, tá? Geralmente isso começa bem cedo, quer dizer, por volta dos 30 anos que você começa a apresentar um quadro mais aberto, tá? Mas o que as pessoas em casa vão observar? Que você tinha um vermelhinho no rosto, ele passava. Com o tempo, aquele vermelhinho começou a ficar mais tempo. Aí as pessoas falam, você tá coradinha. Exatamente isso. E aí depois começa a aparecerem algumas telangiectasias, que são vasinhos. E eu trouxe foto para as pessoas em casa entenderem um pouquinho do que é, tá? Ótimo. Então, o que é a rosácea? A causa ainda é desconhecida. Nossa. Mas como que as pessoas podem identificar, Rê? Assim, olha, Mas vermelho. esses casos são gravíssimos. Esse daqui já é para 2, tá? O que acontece? Que na realidade é que é eritêmato, vermelho, tá? Com telangiectasias, que são os vasos. Telangiectasias são vasos. E com o tempo vai evoluindo. E como que acontece essa evolução? Os fatores agravantes, que eu vou mostrar depois para vocês, tá? Porque, olha, a intenção hoje da gente falar sobre rosácea, quem tem o diagnóstico, alguns suspeitam e outros acham que não tem, que o vermelhinho é normal. Então, o importante da pauta de hoje é, como é uma doença crônica, eu vou deixar algumas dicas do que estimula a doença, tá? Porque não se sabe ainda a causa exata. Olha, a rosácea ocorre por isso. Existem vários fatores, tá? Então, o que é importante a gente saber? É saber o que piora, tá? Para você poder trabalhar isso. Controlar, né? Exatamente isso. Tá. Então, hoje eu vim mostrar para vocês assim, às vezes as pessoas acham e confundem, eu estou com acne. E não é. A acne é uma coisa, a rosácea é outra. Dói, nesse caso da Em figura alguns B? pacientes, os pacientes sentem sensibilidades, tá? Uma sensibilidade na pele. E outra coisa, quando ela vai ficando mais grave, né? Porque se for grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, tá? Aí sim o paciente sente um incômodo cada vez maior, tá? E é impressionante assim, quando piora, que você fica com vermelhão, com muitos nódulos e pústulas e pápulas, tá? O que é isso? Bolinhas e pontinhos de pus, dói, incomoda e o paciente ele fica mais recluso, porque ele tem vergonha de sair. Tá. Então isso aqui é só um exemplo, porque às vezes as pessoas acham que isso aqui é só uma acne. E não é, tá? Acne é acne, rosácea é rosácea, Perfeito. tá? A outra foto, também para mostrar um pouco, isso acomete homens, tá? Vai acometer homens. Isso. E o que acontece? Os homens, eles, quando acometem os homens, é um pouco mais forte do que nas mulheres? do que nas mulheres. Olha. Então ela acomete mais mulheres, mas Tá. quando acomete os homens, é mais forte. Tá. Tá? Agora olha que interessante, em casa. Isso daqui se chama rinofima. A figura A. A figura A. Então ela pode acometer só o nariz. E dá essa alteração com o tempo. É um edema, um tecido, o tecido, né, o conjuntivo tecido da pele. Eu não vou falar muito palavras difíceis porque às vezes é complicado, não entende, tá? é. Então o tecido ele vai proliferando, tem a reação dos vasos, porque a rosácea em si, rosa, ó. Pense sempre nisso, ó, rosácea, rosa, tá? Então tem a ver com o quê? Com os vasos, com a proliferação deles, tá? Nas mulheres também causa essa deformação? Isso aqui exclusivamente na Nos maioria homens. dos homens, tá? E aí olha que interessante, esta foto aqui eu tenho região central, eu tenho puzinho, A figura B. a figura B. E olha, que interessante, eu tenho às vezes acometimento dos olhos. Esse aqui só tem nos olhos, então eu tenho que ir no oftalmologista para tratar. E esta figura D, o que é? É o tratamento da figura A. Ah, a figura A tratada ficou com a aparência da figura D. Isso mesmo, exatamente isso. Então, o que eu quero deixar para as pessoas em casa é assim, às vezes elas acham que é acne, não dão valor, né, porque rosácea, rosa, é rosinha, eu só fico vermelhinha de vez em quando. E essa evolução começa vermelhinho, né, que a gente chama de eritema, rapidamente ele vai embora, só que com o tempo, aquele eritema, aquele vermelho vai ficando mais tempo,
E aí eu vou tendo uma reação dentro da pele inflamatória, vai alterando os vasos, aí eu tô vendo vasinhos, telangiectasias, perdão, tá? E aí vai piorando, aí eu vou tendo pápulas, pústulas que parecem uma acne, mas não é. Perfeito. Isso é uma rosácea. Perfeito. E agora, o que é muito importante, além de vocês entenderem o que é a rosácea rosa, são os gatilhos. Quando vocês sabem exatamente o que piora, por ser uma doença crônica, o mais importante do paciente em casa é entender o que piora para ele poder equilibrar. Aí ele vai ter uma vida melhor. Tá? Então, assim, os gatilhos da rosácea, ó, em relação à temperatura, sauna, banho quente, aquecedor, ambiente quente. Aqui embaixo... Fica mais rosadinho, mais... Exatamente. Aí, por quê? Porque não é uma doença que acomete os vasos. Quando a pessoa está numa sauna, num banho quente, o vaso faz vasodilatação. Então, o vaso é um tubinho, faz vasodilatação. Só para a pessoa entender. E acontece isso. Tá. Climas, o sol, ventos muito fortes, o frio. Aí você fala, mas frio faz vasoconstricção, né? Mas ele gera um processo inflamatório e também irrita a pele. Tá? A umidade. Então, tudo isso altera os pacientes que têm rosácea, tá? E aí depois eu vou explicar rapidamente o que a gente faz para poder controlar. Vamos mais um pouquinho para frente. Quem tem rosácea, outras coisas que pioram, outros gatilhos. Em relação a bebidas, o álcool, tá? Chá, café e chocolate quente. Chá quente. Então é a temperatura. Isso mesmo. Esquentou, piorou. Isso mesmo. Exatamente isso, tá? E o álcool. Aí, as comidas. Temperos e algumas comidas apimentadas, tá? Aí eu tenho mais um gatilho da rosácea em casa para vocês guardarem bem. Tem um próximo slide que, olha, condições médicas, influências emocionais, esforço físico e algumas medicações. Tudo isso é gatilho para rosácea. De piora. Quando a gente chama de gatilho eu tenho uma doença e alguma coisa piora aquela condição, né? Ou faz aparecer. Vermelhidão, quer dizer, quando nós falamos de vermelhidão, está relacionado à menopausa, porque eu ia puxar uma setinha. Menopausa, tosse crônica, olha que interessante. Muito interessante, doutora. Tosse crônica. Tosse crônica. Por quê? Ó, eu vou tossir. Eu começo a fazer um esforço. E por que crônica? Porque quando a gente chama crônico, quando o paciente começa a tossir, está sempre tossindo, aquele esforço físico. Então, com isso, eu tenho uma alteração e eu tenho uma alteração na vascularização momentânea da região da face, tá? Estresse e ansiedade, a influência emocional. Influencia muito, tá, Rê? Muito mesmo. Por quê? Porque o estresse e a ansiedade, ela produz algumas substâncias que fazem vasodilatação e produzem algumas substâncias inflamatórias no organismo, tá? E isso piora a rosácea. Exatamente isso. Corticoides e vasodilatadores. Vasodilatadores já está dizendo. Tudo. Eu vou vasodilatar. E corticoides? Aí vocês vão falar assim, não, mas doutora Isabel, uma vez me prescreveram. Mas são corticoides de baixa potência, tá? Por exemplo, uma hidrocortisona que se usa, isso é a substância, tá? Chamo a atenção aqui pelo seguinte, as pessoas às vezes, é corticoide. Ah, não, você tá com uma coceirinha, você se machucou. Se automedicam. Exatamente isso. Passa um corticoide. Ah, tá com uma machucadinha que foi picada. Passa um corticoide. Então, gente, guarde em casa o seguinte, não é porque se chama corticoide que todos eles são iguais, não é porque é creme que tudo é igual e que tudo pode ser usado. Uhum. Existe uma escala, tá? Em que uns são mais fortes do que os outros e uns são fluorados e não. Isso é uma composição química. Tá. Então, guardem no coração. Qualquer corticoide eu posso usar? Não. Não, tá? E exercício físico. Olha que interessante. Você precisa fazer exercício físico. Só que em alguns casos ele piora a rosácea, mas são os extenuantes, tá? Então, é o exercício... Maratona, nem pensar. Então, aquilo o paciente, tá? Assim, a pessoa vai estar um exercício físico extenuante, tá? Então, eu não posso fazer, pode, com uma certa moderação e tomando outros cuidados. Ótimo. Tá? E eu trouxe para vocês uma coisa muito interessante, porque esse horário muitas mulheres estão assistindo. Sim. E é o quê? Cuidados com a pele. Eu li as perguntas dos telespectadores lá no nosso Instagram.
E vi que muita gente pergunta e muita gente tem dúvidas sobre substâncias. Muita gente. O que acontece? Álcool, amamelis, fragrância, mentol, hortelã, óleo de eucalipto, contidos em cosméticos, para quem tem rosácea, não é bom. Vermelhinho neles, então. Vermelhinho neles, tá? Ah, mas eu gosto de esfoliar a minha pele. Exatamente isso. Machuca. Adorei a sua pressão. Exatamente isso. Gente, quem tem rosácea é uma pele sensível. Não posso ficar usando esfoliantes e adstringente porque vai piorar o quadro ou vai ser o gatilho do quadro. Mas eu quero usar maquiagem. Algumas maquiagens, se você não tiver dermatite de contato, quer dizer, alergia a elas, não tem problema. Porém, evite as que são à prova d'água. Isso é uma dica. Por quê? Quando nós temos uma maquiagem à prova d'água, você geralmente, para retirar a maquiagem, você usa um pouquinho mais de esforço, né? Você passa mais vezes a solução e esfrega mais. Essa fricção machuca a pele. A pele é sensível já. Então, a gente pede para as pessoas evitarem maquiagens à prova d'água. Rímel não, é máscara e tudo. À prova d'água. Por quê? Evitar, tá? Não é que eu não posso usar, mas evite. Você tem outras maquiagens que são boas e que não são à prova d'água, né? Sim. E também não usa todo dia. E como que você vai achar isso daqui no rótulo? Aí, eu trouxe um negocinho. Vamos ver. Para dar uma dica. É quase que um exercício, né? Eu sei que as pessoas em casa vão... Nossa, o tamanho da letra. Eu ia precisar de uma lupa. Eu também, E por isso os que eu já até óculos? tirei, tá? Ó, só para vocês saberem, quando vocês forem comprar... Não, mostra. Olha o tamanho da letra, Olha gente. o tamanho da letra, ó. Tá vendo? Dá E pra tudo ver? assim. Não dá pra estar batendo reflexo. Não. Bota Olha aí. o tamanho da letra, gente. Isso que tá no zoom da câmera. Eu não enxergo nada que tá escrito Então, aqui. vamos para uma lupa. Só para mostrar em casa o seguinte, quando você for comprar um cosmético, eu tenho rosácea, ou eu tenho pele sensível, vou deixar a dica, ou eu tenho alergia a algum componente. A dica é, você vai pegar a composição atrás e ler. Aqui, ó, começa com água. É igual composição de alimentos, né? O que aparece primeiro tem mais. Exatamente isso. Tá. Então, aqui na A água minha... já é legal. Já é legal. Só que, olha só, eu tenho aqui sódio, laurete e sulfato. Nos pacientes que têm rosácea, tá? Segundo a New England, você deve evitar esse componente em pacientes que têm rosácea. Por quê? Ele não é o segundo componente? É. Então, ele tem uma alta concentração disso. Mas como é que eu vou saber? Porque eu não conheço todos os componentes. Não. Como é que eu vou saber o que me faz bem e o que me faz mal se eu tenho rosácea? Então, isso eu vou deixar essa dica. Aquelas substâncias já são comprovadas, tá? Esse daqui também é, depois eu vou deixar escrito. Ah, tá. E uma outra Uma coisa. listinha É uma mesmo. listinha mesmo. Uma outra coisa importante. É muito importante, às vezes, você ver se você mesmo não tem alergia de contato a alguma substância, tá, Rê? Porque não necessariamente a rosácea. Tá? O que eu quero dizer assim, por exemplo, você tem alergia a esmalte, tá? Então você faz um teste de contato, que eles colam um monte de coisa nas suas costas, e você vai ver ao que mais você é alérgica. Se você sabe que você é alérgica a essas substâncias e você ainda tem rosácea... Não pode. Não pode. Por quê? Porque Não vai pode. machucar mesmo, vai sensibilizar a pele, tá? E aí vai piorar e pode agravar seu quadro, tá? Então você procura aqui e decora isso, como a Rê falou. O que vem primeiro tem sempre maior quantidade, tá? Eu posso ter lauril sulfato? Lá embaixo, porque às vezes eu preciso, porque ele é para fazer a saponificação, né? Ele faz o... quando você lava e fica aquela espuma, é ele que é responsável por isso. Tá. Mas existem uns que não tem tanto, tá? Então, essa é a dica. Aí a pessoa fala assim, mas um lencinho, né? Não tem problema, o lencinho umedecido. Agora vai mais uma dica, ó, me ajuda. Água. Não enxergo. Então estamos duas, mas sem tem. Deixa eu ver se seus óculos são bons. Ixi, o meu é de longe. Ixi, nossa, não é de longe. Não. Ó, água. Aí olha o segundo componente, parfum. Então, gente, quando vocês... É exercício mesmo, é igual quando vai para o supermercado comprar pão, tá? Água e perfume. O perfume, ele está ali nas fragrâncias. Perfumes são alergênicos, tá? Existem substâncias nos perfumes para algumas pessoas que é uma substância alergênica. Então, doutora, tem que comprar, quando for sair para comprar esses produtos, tem que ir com calma. Isso mesmo.
Tem que ir com calma, ler tudo Isso bonitinho, mesmo. para não levar uma coisa que vai fazer mal. Exatamente isso. Então você olha que ele é o segundo componente. Então nisso aqui eu tenho uma alta concentração de perfume. Tá. Eu tenho água, depois eu tenho perfume. E assim você vai. Aí tem uns que tem álcool. Lá em cima, nossa, vai irritar a minha pele, é álcool. Tá? Aqui embaixo, menos mal. Evite, Muito mas menos mal. interessante. Então eu trouxe isso aqui porque é uma coisa prática, até mesmo quando a gente vai comprar pão, né? Quando a pessoa... É assim mesmo. Eu fico lendo, tá, gente? Agora é assim. É pra vida, não é? Então, A gente tem informação para usar a nosso favor. exatamente, porque o pão é a mesma coisa. Ah, eu quero um pão integral. Você tem que que ler ler. exatamente isso. Você vai tá? falar desses dois produtos? Esse aqui era pra mostrar a mesma coisa, ó. Só queria mostrar que eles estão sempre assim, ingredientes, ó, água, tá? E que as pessoas entendam o... Lógico que ela não vai saber o nickname. Ah, vou dar uma dica, gente, em casa. Eu sei que quando vocês olham aqui, tem uns nomes muito esquisitos, né? Super. Então, aqui, glicerinato, betil, não sei o que lá. Sabe o que você faz? Uma dica. Você pega no... Todo mundo vai na internet, não vai? Sim. Então, mister, bota lá, eu sou alérgica a amamelis. Como que se escreve amamelis? Qual é o nickname do amamelis? O que é nickname? I-N-C-I, nickname, tá? Tá. Porque o nome que vai atrás de todos os rótulos de cremes, adstringentes, é o nickname dele, tá? Então, é o nome farmacológico que eles utilizam. Então, você tem que ver o nickname. Então, você vai lá e olha. Ah, ele se chama... esse do laurisulfato, ó. Um exemplo. Laurisulfato. Laurisulfato é um nickname, tá? Então, eu sempre vou decorar isso aqui e já sei que se tiver esse nome feio aqui, eu não posso usar. Não é legal, tá. Tá Continuamos daqui a pouco, pode ser? Pode. Um minutinho. Vamos continuar, doutora Isabel. Aprendemos então o que é os gatilhos e como escolher o produto certo. Ok. Tá. E aqui eu vou deixar uma dica muito carinhosa para vocês. Ah, que bonitinho. Que é assim, nos Estados Unidos se usa isso, tá? Eu achei muito interessante porque lá eles têm uma associação da rosácea. É muito legal porque as pessoas se unem para poder uma dar dica à outra para poder viver melhor com uma doença crônica. Doutora, uma pergunta. Quem tem a pele muito branquinha, tem tendência a desenvolver mais a rosácea do que as outras? Adorei a pergunta. Tem sim, tá? Porque nesses países que tem gente muito branquinha, a gente vê as pessoas com a pele toda ferida. Exatamente isso, tá? Pacientes bem branquinhos e de olhos claros têm uma tendência muito maior de desenvolver rosácea. Tá? Certíssimo. E isso aqui é uma dica para você em casa que tem rosácea. Aí você vai falar assim, nossa, mas eu vou escrever, Sim, faz um diáriozinho e que isso seria, gente, perfeito, tá? Na outra pauta que eu vim aqui, eu comentei com vocês sobre o Mindful hoje na cosmética, mas eu nem expliquei. Só vou falar o seguinte, o Mindful não é uma teoria que é você fazer uma coisa prestando atenção, seu momento no agora. Foi muito legal essa né? pauta. E o que tem a ver com cosmético? Tem a ver com isso. Então, este é o momento de você anotar as coisinhas com um xizinho, que te fazem mal, tá? Então, por exemplo, ó, hoje, minha data de hoje, tava ventando, eu botei um xizinho. Tava frio, aí eu fiz o quê? Tomei um chazinho e tive me aborreci. Ponto. Lá embaixo eu vou botar assim, você tá medicando ou não? Qual a sua condição da rosácea hoje? Tá com surtos leve ou grave? Por quê? Porque a memória das pessoas, todo mundo, tá, gente? Elas são curtas. É exatamente isso. Se você for ler a neurologia, é isso. Você sempre, até mesmo a questão da tendência do negativo. As pessoas lembram mais do que é negativo do que é positivo. Isso tem uma explicação neurológica, tá? E você não vai lembrar. Por que isso vai te ajudar? Porque você vai ver tudo o que piora você e depois você vai conseguir construir uma vida mais tranquila. Até mesmo em substâncias que você utilizou aquele dia. Então fica uma dica gostosa para você desenvolver no futuro uma qualidade de vida melhor, convivendo com a rosácea e evitando, tratando aquelas condições. Tá? Mantendo sob controle, né? Sim, Já que é crônico. sim. Tá. Temos agora perguntas do pessoal de casa e vamos responder agora, começando com a Maria de Paula. A rosácea pode surgir como sintoma da menopausa? Maria de Paula, obrigada, tá, pela participação. Ela não é um sintoma. A menopausa, ela tem algumas características de sinais e sintomas. Porém, quando eu estou na menopausa, eu tenho baixa de estrógeno. E a diminuição deste hormônio faz com que você tenha
fogachos, que é aquele calor, você sente aquele vermelhão no rosto, tá? Então ela piora, é uma condição clínica que piora a rosácea, tá? Então ela pode piorar, mas não é um sintoma, tipo, eu tenho rosácea, então eu tenho menopausa. Perfeito, tá? Perfeito. Próxima pergunta é enviada pela Shirley. Eu tive rosácea há 20 anos, fiz tratamento e ela nunca mais voltou. Faço algumas restrições como alimentação, sol, bebida alcoólica, mas percebo que o fator emocional também interfere bastante nos sintomas. Agora, tenho notado alguns sinais na região dos olhos, ressecamento, vermelhidão e descamação. Pode ser rosácea ocular? Shirley, muito obrigada. Nossa, cheia de detalhes. Obrigada pela participação. Olha, gente, a Shirley está contando um caso que é muito interessante, porque tudo que é crônico as pessoas acham que, ai meu Deus, né, elas se desesperam. Quando você trata e você equilibra, o que é tratar? Por exemplo, se a Shirley tivesse, no caso naquela fotinha A, muito vermelho e com telangiectasias, ela tratou. Não sei o que ela fez, ou ela fez laser, ou usou cremes e tal. E começou uma vida de uma outra forma, que eu quero dizer, passando protetor, usando cremes que não são irritantes, hidratando a pele. Aí, passaram-se 20 anos, ela observou que o fator emocional, parabéns, né? Eu já podia pegar isso aqui para poder explicar o que é rosácea. O fator emocional interfere? Sim, gente. Por favor, comecem a dar valor no fator emocional. As pessoas não dão valor, acham que quando se fala de estresse... não é nada? Exatamente isso, não é nada, mas é sim, e ela produz algumas substâncias que geram. Pode ser rosácea ocular? Shirley, vá ao oftalmologista, porque assim como eu disse anteriormente, existe rosácea ocular. Tá? Não necessariamente, tá? Em média, 50% das pessoas que apresentam rosácea, tá? Na face, né? Quer dizer, rosácea é na face, mas assim, a característica facial, 50% delas podem desenvolver rosácea ocular. Não está relacionado, tá, Rê, com a gravidade da rosácea. Tá? Assim, de ser só vermelhinha, de ter pústulo ou não, tá? Mas está relacionada com as vezes. Mas a pergunta da Shirley, então, pode ser rosácea? Pode ser. Só tem que observar essa questão da descamação, mas pode ser uma blefarite. Então, tá, pode ser. Vai ao oftalmo. Tá? Próxima pergunta da Francisca. A Francisca Riquelme, será que é parente do jogador? Minha dermatologista indicou 4 sessões de laser para rosácea. É eficiente e como funciona? Francisca, adorei a pergunta. Muito obrigada, tá, por participar com a gente. A Francisca já disse um dos tratamentos. Quando o paciente tem vermelhidão e telangiectasia, que são os vasinhos que a gente vê, um dos melhores tratamentos que existe é você utilizar laser. Por quê? O laser, ele altera, mata o vasinho. Ele vai lá, pega o vasinho, diminui o vasinho. Só que é muito importante entender o seguinte, quais são os lasers utilizados para isso? Luz pulsada, porque você pega algumas alterações vasculares, e, por exemplo, um outro tipo de laser que é um Nd:YAG 1064. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a pessoa vai lá e fala, mas a doutora me indicou 2. São diferentes. Exatamente isso. É só para falar isso. É eficiente? Francisca, sim, mas uma coisa importantíssima para quem tem rosácea. A rosácea, você tem um estímulo proliferativo e que é piorado com os anos, com o sol, tá? E com os hábitos. Então, assim, você vai curar da rosácea, porque eu acho que talvez, né, ela esteja girando. Exatamente isso, Rê, não vai curar. Mas vai controlar por um tempo, melhora bastante e depois você mantém o dever de casa, tá? Perfeito. Próxima pergunta é enviada pela Alessandra. Qual a relação da rosácea com os ácaros demodex? Nossa, Alessandra, obrigada. Demodex? Obrigada, tá? O que acontece, Alessandra? Até muito interessante a sua pergunta. Eles são, assim, amiguinhos eles são oportunistas, são ácaros oportunistas. Agora Mas que vivem na pele da gente? Também no ambiente. Então, ácaros, assim, são ácaros. São ácaros, tá? Eles estão por toda parte. Estão por toda parte e podem viver com você. Como todas por exemplo, até mesmo alguns fungos que vivem com a gente no couro cabeludo, no corpo, as bactérias, como todo bom oportunista, né? Quando você relaxa, exatamente isso. Então, Alessandra, eu vou explicar uma coisa. Não significa que todas as pessoas com rosácea tenham ele, tá? Ele foi visto em estudos como um gatilho, como na realidade, como uma piora dos processos inflamatórios, tá? Em geral, de 45% a 50% dos estudos mostram que em processos inflamatórios mesmo, aquela rosácea com pápulas, bem inflamada,
e em 45, 50% eles estão presentes, tá? Mas não significa que ele seja a causa. Ótimo. Próxima pergunta, Letícia. Existe rosácea que se manifesta no formato de espinhas e não mancha vermelha? Ai, Letícia, adorei a sua pergunta, tá? O que acontece? Aqui, ó, você fala na forma de espinha e não de mancha. O que acontece? A rosácea, ela começa com o vermelhinho, leve, tá? Então, você geralmente sempre tem associado esse vermelhinho. Por quê? Porque a rosácea em si, ela é uma alteração daquela região do tecido. Não vou dar aula, mas isso eu vou pegar porque é muito difícil de falar. Desta região daqui, em que você tem a alteração dos vasos. A inflamação começa nos vasos. Então, você tem uma alteração aqui, tá? E o que acontece? Obrigada, Ria. Nada, meu amor. E não uma mancha vermelha. Então, a espinha, antigamente, como os pacientes desenvolviam acne, né? Quer dizer, não é acne, bolinhas de pústulas, eles chamavam de acne rosáceiforme. Mas hoje já está em desuso. Por quê? A acne é acne, tá? E a rosácea é outra coisa. E a rosácea é outra coisa. Porém, ambas têm processos inflamatórios e na evolução da rosácea, ela pode fazer até alterar glândulas sebáceas. Tá? Então, entenda o seguinte, nem tudo que você vê é acne, tá? Pode ser uma rosácea e geralmente tem uma lesão vermelha. Quando você fala de uma mancha, a gente pensa em algo bem delimitado, tá? Mancha. Mas sempre tem uma alteraçãozinha vermelha. Tá. Quer dizer, não é uma doença grave, mas é uma doença que pode complicar a vida, não? Pode complicar. E assim, existe um grau 4, que é um grau bem grave, em que o paciente tem, assim... Deve doer. Dói. É que eu não pude trazer a foto, que eu não consegui desmontar o rosto. Mas assim, o que acontece? Tem pessoas que têm ela tão grave, porque pode ser grave, que a gente tem que fazer corticóide sistêmico, a gente tem que fazer, às vezes, outros tipos de medicação. Para controlar. Para controlar. Que coisa. Então, o que é importante? Que as pessoas entendam que a rosácea é um processo evolutivo, tá? Se você não cuidar, e aí como cuida? Tudo que eu expliquei para vocês é só você evitar. Perfeito. Evite os banhos quentes, muito tempo, e faça o quê? Use protetor solar, contendo dióxido de zinco e óxido de titânio. Nunca vai fazer mal, né, protetor solar? Não, tá bom. Exatamente. Doutora Isabel Martinez é médica, o site dela é Clínica Martinez com Z, clinicamartinez.com.br, Instagram, Clínica Martinez e Facebook Martinez Clínica. Obrigada, você vai fazer alguma live, alguma coisa hoje ou não? Não, hoje não. Hoje não. Não está marcado? Não, hoje não. Precisa marcar. Vou marcar. A gente gosta. Obrigada. Tchau, meu amor. Obrigada Obrigada pela aula, viu? Imagina, obrigada pelo carinho. Até a próxima.